Meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus neste domingo recorda-nos a história do povo de Israel. Na primeira leitura, na leitura do profeta Isaías, Deus se queixa de sua vinha pela boca de seu profeta e diz assim: Um amigo meu plantou videiras escolhidas, esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Eis a história de Israel, a vinha amada do Senhor. O Senhor plantou o seu povo, esperou bons frutos, mas vieram frutos azedos, como diz o profeta. A vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá é sua amada plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis a injustiça. Esperava obras de bondade, e eis a iniquidade. Ante tal infidelidade, o Senhor disse ao profeta: Vou desmanchar a cerca, e ela será devastada. Vou derrubar o muro, e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculca e selvagem. Eis, então, a história triste do povo de Israel. O Senhor preparou essa vinha, grandes dons ao seu povo, e o seu povo só trouxe, então, infidelidade a Deus. E no Evangelho nós ouvimos a parábola dos vinhateiros assassinos. A mensagem que a parábola nos deixa é que também nós somos chamados a produzir muitos frutos. Por isso, nos fala na segunda leitura que devemos praticar tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, amável, puro e louvável. Tudo o que é virtuoso. E esses são os frutos maduros que devemos produzir, e não uvas amargas do egoísmo. Nós podemos, ao ouvir essas leituras, olhar profundamente para a nossa vida. Nós vemos o desejo de Deus com o seu povo de Israel, aquele primeiro povo escolhido por Deus, onde ele queria então que produzisse muitos frutos. Mas o povo se esqueceu da aliança e abandonou a Deus. E depois ele manda o seu filho, como nós ouvimos na parábola, esse dono da vinha, que é o próprio Deus, que manda o seu filho, mas ele é assassinado por aqueles que são aqueles que arrendaram aquela vinha. E eles maltratam então o Filho de Deus. Podemos olhar para nós então, olhar tudo isso. Esse povo de Deus no Antigo Testamento, esse povo na época de Jesus. Mas olhamos para cada um de nós também no dia de hoje. Quais são os frutos que nós estamos produzindo? Nós estamos nos aproximando de Deus ou estamos nos afastando de Deus? Nós queremos de fato produzir bons frutos a Deus? Ou estamos produzindo os frutos do egoísmo, de tantos outros pecados que fazemos? Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, no comecinho do capítulo 11, ele vai falar sobre o reino de Deus, e ele diz que o reino dos céus é dos violentos. Porque, ou seja, se ficarmos nessa murmuração, reclamando, na preguiça, nos deixando levar pelos vícios, nós nunca entraremos no reino dos céus. O reino dos céus é para aquele que tem coragem de lutar contra os seus próprios defeitos, contra as suas próprias falhas e fazer de fato aquilo que tem que ser feito. Obedecer os mandamentos de Deus e amar cada vez mais. Não só obedecer os mandamentos. Sim, claro, o primeiro passo, obedecer os seus mandamentos. Mas mais do que isso, amar profundamente a todos. Se olharmos para o nosso Senhor na cruz, nós olhamos então a nossa vida como devemos ser, uma entrega total aos outros. Claro, nós vamos entregar-nos a Deus, nós vamos provar a nossa vida entregando aos outros. Porque como nós demonstramos o nosso amor a Deus?
dizer que amamos a Deus é muito fácil, dizer com palavras, mas o amor não é feito só de palavras. Por exemplo, um esposo que ama sua esposa, ele prova o seu amor não só com palavras, dizendo a ela que a ama, mas ele a ama sendo fiel, ele a ama buscando os recursos para prover aquela família, ele busca ser generoso, ele busca fazer a vontade da esposa, agradar a esposa, e vice-versa, a esposa da mesma forma com o esposo. Ela vai arrumar a casa, ela vai fazer uma boa refeição para o seu marido, que trabalhou talvez o dia todo, não vai ficar reclamando das coisas para ele, vai tentar agradá-lo, porque vai esquecer de si próprio e querer ver a alegria do outro. E assim vice-versa, da esposa para o esposo, do esposo para a esposa e ambos para os filhos, e os filhos também para os pais. Os filhos vão querer ajudar cada vez mais os pais, vão querer ser bons alunos, boas pessoas, vão querer pessoas justas, que não se deixam levar pela preguiça, ou seja, acordam cedo, começam a estudar cedo, começam a trabalhar, dar a sua vida, ajudar em casa, ajudar os outros irmãos, ajudar os pais, ajudar os avós, os mais velhos. Ou seja, esses são os violentos, que são violentos com a própria fraqueza, com a própria preguiça, que vão derrotando aos poucos. É claro, não é uma vida perfeita onde todos os dias conseguimos fazer todas as coisas, mas é uma luta de a cada dia recomeçar, de todo dia recomeçar a dar e entregar a sua vida cada vez mais aos outros. Podemos pensar em tantos santos. Queria lembrar de 2 santos, não de 3, para que possamos nos espelhar. Celebramos essa semana Santa Teresinha. E no próximo sábado, dia 10, será beatificado um outro jovem, Carlo Acutis. Nasceu na Inglaterra, se não me engano, mas viveu toda a sua vida na Itália, em Milão. 2 jovens. Ou seja, eles não esperaram a sua vida adulta, ter os seus 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, para viver uma vida de santidade. E muitas vezes pensamos assim, vamos levando a vida. Quando eu estiver doente, na minha velhice, eu me entrego a Deus. Primeiro que nós nem sabemos o dia de amanhã. Sabemos nem se vamos chegar na velhice. Nem quantos anos vamos viver. Então, a hora de entregar a Deus é agora. Olhar para a vida desses 2 jovens. Santa Teresinha morreu com 24 anos. Entrou no Carmelo com 15. Morreu com 24 anos. Carlo, se não me engano, morreu com 15, 16 anos, um adolescente. Quando ele descobriu que tinha leucemia, durou um pouco mais de um mês, e morreu alegre, entregando a sua vida. Santa Teresinha, a mesma coisa. E o que leva esses 2 jovens a entregar a vida livremente a Deus? Se olharmos para a vida do Carlo, ele não tinha nada de extraordinário. Ele tinha sua vida cotidiana normal. Gostava de estar com a família, com os amigos, gostava de estudar. Ele, quando ia, gostava muito de andar de bicicleta, contam, e que ele, nesse caminho que ele saía sempre, ele cumprimentava as pessoas na rua, ele cumprimentava o porteiro todo dia, toda hora que passava por ele, ele levava roupa, as pessoas na rua, porque ele andava de bicicleta, via umas dores de rua, então ele levava roupa, comida a essas pessoas. Era fazer violência contra si mesmo, contra o egoísmo, e entregar-se totalmente aos outros. Santa Teresinha, a mesma coisa, ela não podia fazer grandes penitências, grandes mortificações, então ela se entregava e colocava amor em cada pequeno gesto que ela fazia. É o amor que colocamos nas coisas que torna a coisa grande. Podemos pensar assim, às vezes, tantas coisas, as mulheres principalmente, os jovens pensarem, tantas coisas pequenas para fazer dentro de casa. Um arrumar a cama, um lavar a luz, sei lá, tantas coisas pequenas, mas podemos tornar grandes essas coisas, colocando amor nessas coisas. Se vou lavar essa louça aqui, por amor a Deus, pedindo pela conversão da esposa, do esposo, dos filhos,
oferecendo aquilo a Deus e colocando amor. Não, o jovem pode pensar assim, vou estudar agora, ficar essas 2 horas estudando, não vou estudar por amor a Deus. Eu queria estar dormindo, queria estar jogando videogame, queria jogar Free Fire agora, mas eu vou fazer este estudo por amor a Deus, para ser um homem honrado, para ser uma mulher honrada. E vai assim amadurecendo cada vez mais, aprendendo cada vez mais a entregar a sua vida. Por fim, lembrando de um grande santo ao qual celebramos hoje, não na liturgia, porque hoje é domingo, São Francisco de Assis. Com grandes frutos esse homem produziu para a igreja. Viveu no século XIII e nós vemos os resquícios da sua vida até hoje. Um homem que marcou a humanidade, que marcou o seu mundo, o vilarejo de Assis. Então, um bairrozinho pequenininho, talvez do tamanho da Gamboa, Assis, uma vilazinha. Mas o que aquele homem fez naquele lugar, se espalhou-se pelo mundo. E era um jovem a princípio que não temia a Deus, pelo contrário, vivia completamente fora dos planos de Deus. Mas que ao encontrar o Senhor, mudou totalmente a sua vida. E abandonou tudo. Inclusive fica marcado quando ele abandona, inclusive, as suas roupas. O seu pai, então, fazendo chantagem, queria que ele não fosse religioso, não entregasse a sua vida. Então ele diz, mas não quero mais nada, entrega inclusive as suas roupas. Despejou-se de tudo que era seu para viver tudo no plano de Deus. Isso, é claro, não é prerrogativa dos religiosos, dos sacerdotes, mas de todos os cristãos batizados. Todos são chamados a despojar-se de si mesmo para viver completamente para o outro. Uns vão viver essa doação total numa família, outros no sacerdócio, outros na vida religiosa. E outros, podemos dizer assim, de uma forma, vamos viver solteiro, entregando a sua vida também no seu trabalho, no seu estudo. Vão entregar-se, vão fugir-se cada vez mais de si mesmo, dos seus pensamentos, das suas ideias, para viver os pensamentos e as ideias de Jesus, para viver os planos de Jesus. Num caminho, e nesse caminho nós podemos cair muitas vezes, nós vamos recomeçar a cada dia. Podemos pensar, talvez, no final de um dia, falar assim, poxa, hoje fui muito egoísta, muito preguiçoso, muito maledicente, muito fofoqueiro. Poxa, mas não quero ser assim. Amanhã vai ser diferente. Vou me confessar, vou buscar uma vida nova. Pode ser que daqui a um mês, fala, puxa, caí tudo de novo. Nós vamos recomeçar de novo. Vou pensar no outro dia, nossa, mas eu caí de novo, não importa, vamos recomeçar todos os dias. Lembrando que o céu, que o reino de Deus é dos violentos. Se não formos violentos com essas nossas fraquezas, nós não herdaremos o reino de Deus. Nós não entraremos no reino do céu. Possamos pedir então hoje à Santíssima Virgem Maria que nos ajude neste caminho, neste caminhar desta vida, de lutar contra todas essas nossas paixões, essas nossas falhas, esses nossos pecados, e nos ajude a cada dia mais produzir muitos frutos. E não só produzir frutos, mas que sejam frutos agradáveis a Deus. Que não sejam as uvas azedas que o povo de Israel produziu, mas sejamos as frutas doces, que vêm então daqueles que se unem à videira, que é o próprio Cristo, que produzirão muitos frutos e produzirão bons frutos. Que a Santíssima Virgem nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.